Oi, gente, tudo bem? Bom, continuando nossa aula de medieval, agora a gente vai começar uma partezinha um pouco mais complexa, tá? Na primeira videoaula que a gente fez um panorama geral do que era esse mundo da Idade Média, tá? Que vai do século IV até praticamente aí o século XV, dependendo da temporalidade que você tá trabalhando, tá bom? Hoje, agora aqui, a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado do que era essa sociedade medieval, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai estudar as estruturas demográficas e as estruturas econômicas que vão acontecer em cada período desse, tá? Isso é muito importante para a gente poder entender por que aconteceu, tá? Por que aconteceu a Idade Média, por que as mudanças vão acontecendo. Quando a gente percebe que o crescimento populacional ou a baixa da população, ou o crescimento da economia alteram a política, a religião, tudo isso se entrelaça, tá? Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção nesses vídeos. E esse vídeo aqui, esse e o próximo, né, que a gente vai ver sobre política e igreja, eles são muito importantes, principalmente pra galera que vai fazer vestibular, tá? Porque nos vestibulares, hoje em dia, vem cada vez mais essas questões de medieval saindo um pouco do padrão normal, tá? As estruturas demográficas desse período, elas são muito, vamos dizer assim, voláteis, tá? Qualquer evento ou qualquer problema ambiental pode acabar agravando a natalidade, a taxa de mortalidade. Geralmente a gente tem uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Mas isso pode ser mexido a qualquer momento, tá? Então, qualquer coisa que aconteça na sociedade pode provocar um aumento ou uma redução da natalidade, da mortalidade, principalmente a mortalidade, tá? Durante a primeira Idade Média, que é aquele período que a gente conversou, que é um períodozinho de transição, né, entre o mundo antigo e o mundo medieval. Você não tá nem no mundo antigo ainda, no romano, nem no mundo medieval, nem na Idade Média propriamente dita. Você está nesse momento da primeira Idade Média. Você vem sofrendo, principalmente, uma forte retração demográfica. Que retração demográfica é essa? Ela é derivada principalmente de uma desorganização do Estado romano, tá? Uma baixa de importação de alimentos. Os alimentos que são importados nessa época, eles são alimentos mais nutritivos. E quando você tem uma baixa da população, uma desorganização do império, você tem uma dificuldade em comercializar. Então essa dificuldade do comércio e a dificuldade de vender e trazer alimentos mais ricos de nutrientes faz com que a população se alimente de forma um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco menos saudável, tá? E isso vai influenciar muito na ideia do crescimento e da taxa de natalidade, que é o nascimento, tá? As cidades, elas acabam se esvaziando um pouco. É bom deixar claro que as cidades no período medieval, elas não vão sumir de forma total, elas vão se esvaziando, tá? Então a cidade, ela vai se esvaziando um pouco, isso até o século VIII, tá? Que a gente tem essa cidade se esvaziando. E também as regiões passam agora a produzir, já que a gente não tem os alimentos vindos de fora, as regiões passam a produzir segundo as suas próprias necessidades. Então elas passam a produzir muito menos do que comiam antes. Então a gente tem uma certa, o início de uma certa interiorização e também de uma queda no ritmo de alimentação. Aí você pode pensar, poxa, mas nesse momento a gente tem as ocupações germânicas. Os povos germânicos vão começar a entrar nesse território. Por isso que as cidades vão se esvaziar, por isso que o Império Romano vai ruir. Aí você pode pensar isso sim. Só que os germânicos, esses povos, eles não vêm em grande quantidade pra cá. Pra cá não, né? Lá pra Europa. Eles não vêm em grande quantidade pra Europa. Eles vêm em pequenos grupos. Esses pequenos grupos não são suficientes pra preencher esse vazio demográfico que você acaba... que a falência do Estado romano acaba provocando, tá bom? Para você ter uma noção, por exemplo, os povos germânicos são apenas 5% dessa população. Então eles não conseguem preencher esses vazios demográficos que vão acontecendo. A gente tem várias tentativas de resolver essa situação, com tentativas de chamar a população de volta para a cidade, enfim. Só que o despovoamento de algumas regiões com a chegada dos germânicos vai acabar fazendo com que esses vazios demográficos aconteçam, tá? E que principalmente as taxas de natalidade também vão caindo também aos pouquinhos.
Além disso tudo, algumas doenças muito graves vão acometer a população nesse momento. Que doenças são essas? A malária, no século 3 ao século 5, a varíola, do século 4 ao século 8, e a peste também do século 4 ao século 8. Então são doenças que são muito fortes e que vêm com uma alta letalidade nessa população, que já está mal nutrida e que por isso sofre mais ainda com essas doenças, tá? No período da Alta Idade Média, que já é o período aí do século 8 até o século 10, você tem uma ilusão de uma certa melhoria desse estado da Idade Média, tá? Dessa vida da Idade Média. Na Alta Idade Média, a gente tem nesse período uma certa retomada demográfica. Como assim uma certa retomada? Porque a gente tem uma reorganização do Império com Carlos Magno, uma tentativa de reorganização do Estado com Carlos Magno, mas que é uma tentativa superficial e que não vai resolver o problema, tá? Na verdade, depois, lá no século X, eles vão ter lá, né, conseguido uma certa retomada demográfica, mas no século X, com as invasões de povos e as ocupações de povos muçulmanos e vikings e magiares, eu sempre falando esse nome errado, magiares. Com a ocupação desses povos, você tem uma grande quantidade de mortes, seja morte direta mesmo pelo confronto, ou morte por até mesmo questões indiretas, ou então pela escravização de alguns povos cristãos. Tá? Um dado importante dessa época é a ideia da taxa de natalidade. Lembra que eu falei para vocês que essa taxa vai diminuindo? Você tem um nascimento apenas de 2% de crianças. Isso é muito estranho, né? Você ter apenas 2% de crianças em uma sociedade. Por quê? Porque a prática do infanticídio feminino era muito normal nessa época. Principalmente porque você tem uma queda na alimentação, uma queda na quantidade de produtos disponíveis e uma mulher nesse momento, uma criança, menina, ela seria mais uma boca para alimentar e não um braço para trabalhar. Então ela daria mais prejuízo do que lucro para esses pais. Então essa prática era muito feita nesse momento. Abortos também eram feitos, obviamente tudo isso condenado pela Igreja Católica nesse momento, mas o costume fala mais alto, né? Então a gente tem uma grande quantidade de abortos, de infanticídios e até mesmo uma grande quantidade de viúvos e de celibatários. Tá? O celibato ele vai acabar sendo até um pouco controlado, né, nessa época. A entrada de pessoas na igreja vai ser controlada para não ter uma quantidade tão grande assim de celibatários. Tá bom? Bom, em relação às estruturas econômicas desse período, a gente estava falando agora há pouco sobre as estruturas demográficas, ou seja, da questão de crescimento demográfico, baixa, peste, fome. Tudo isso a gente estava falando da primeira Idade Média e também do período da Alta Idade Média. A gente estava falando desse iniciozinho, tá? Do século IV até o século X. Na parte da economia, a gente também vai fazer isso. Na verdade, quando a gente divide em períodos históricos alguma parte da história, quando a gente divide em períodos, a gente não está dizendo, as pessoas estão vivendo naquela época, elas não estão sabendo, ai nossa, estou no século IV aqui e estou vivendo uma fase de retração econômica. Eles não estão sabendo o que está acontecendo. Mas quando a gente vai analisar como historiador, né, o passado, ou quando a gente vai analisar o presente, a gente procura tentar encaixar em blocos parecidos, tá? Para facilitar. Tá bom? Isso pra escola mesmo. Se você for ver na graduação, você fica 6 meses estudando isso que eu falei pra vocês em 10 minutos. Literalmente, tá? Mas pra um conhecimento escolar e pra gente tentar facilitar um pouco mais esse conhecimento, e a apreensão e a análise desse conhecimento, a gente divide em blocos. Então, por isso eu falo pra vocês, primeira Idade Média, Alta Idade Média Central, Baixa Idade Média. Tudo isso são períodos históricos em que essa população viveu algo parecido, tá? Então, o movimento demográfico era parecido durante a primeira Idade Média, tá? Então, a gente faz mais ou menos essa divisão para isso, tá? E aí, a questão da economia, a gente vai dividir aqui e vai falar exatamente do século IV até o século X, tá? A gente vai falar sobre a primeira Idade Média, Idade Média e sobre a Alta Idade Média juntos. Tá? Porque é um período em que tem uma característica econômica basicamente parecida, principalmente pela ideia do fator demográfico sempre decaindo,
tá? Pela estagnação do Império Romano, pela queda do Império Romano e pela queda e estagnação demográfica também. Então, esse período do século IV até o século X, né, esses dois períodos principais aí da Idade Média, é conhecido por um período de retração e estagnação econômica. Por quê? Porque é baseado na pequena produtividade agrícola. Então você tem uma agricultura que vai tentar ali suprir, né, a necessidade, mas é uma agricultura muito pequena, que não supre a necessidade total da população. Você tem uma retração muito grande do comércio. Entenda a retração. Retração não quer dizer que o comércio sumiu, tá? Muita gente acha, quando a gente está estudando Idade Média, que não tem mais comércio, não tem mais cidade. Não é bem assim. É uma retração, é uma diminuição, tá? Uma redução quase... É uma redução bem significativa, tá? Vamos botar aí 80% de redução do comércio nesse período, mas você ainda tem o comércio rolando, tá? A extinção do comércio total não existe. E a economia monetária, baseada em moeda, também vai ter uma retração muito importante. Não quer dizer que a moeda some durante a Idade Média, a moeda não some, mas você tem uma certa retração. Aí vamos lá. Como que essa pequena propriedade, já que a gente falou, né? Propriedade agrícola, retração do comércio e economia monetária. Vamos focar nesses 3 pontos aqui. A propriedade agrícola, ela era formada a partir da ideia de domínio, tá? A gente ainda não tá no período que a gente vai falar de feudo e tudo mais. A gente tá ainda na ideia de domínio. Então, do século IV ao século X, a gente vive uma relação que é o domínio, que vem da vila romana, tá? É uma ideia de uma região que pode ser extensa, pequena ou média. A ideia do domínio não quer dizer, quando a gente fala, eu tenho um domínio aqui, não é pela questão da extensão dele, não é a quantidade de terras que tem, mas sim a sua organização e a sua estrutura dentro desse domínio, tá? É mais pela estrutura que ele tem dentro do que pelo seu tamanho, tá? Então, um domínio ele precisa ter 2 coisas principais. Uma que é a terra ou a reserva senhorial e a outra que é a terra mansionária, que é a terra que é explorada por camponeses. Então, a estrutura do domínio ela pode ser pequena, mas ela precisa ter uma reserva senhorial e um pedaço de terra mansionária. Tá? Essa é a estrutura que é necessária. Em algumas regiões, por exemplo, eles são maiores no período merovingio. No período merovingio você tem domínios enormes. Já no período carolíngio você tem uma redução disso. Mais pra frente vai reduzir mais ainda. Mas você tem essa multiplicidade, tá? De fatores. Então, os maiores domínios, assim, falando assim, nos maiores mesmo, poderiam ter até 2.000 mansos, tá? Geralmente, esses domínios muito grandes são de posse da Igreja Católica ou da própria coroa, tá? A gente vai ver nos próximos vídeos que, como a gente já falou aqui do Carlos Magno, a ideia de monarquia não deixa de existir. Ela perde força, mas não deixa de ser algo presente na vida na Idade Média, tá bom? Nessa sociedade. Então, esses domínios maiores, de até 2.000 mansos, geralmente são domínios da igreja ou da própria nobreza ligada à coroa, tá bom? O celibato ajuda muito a igreja a manter as suas terras e também a ganhar terras. A gente vai ver mais pra frente que a igreja vai ganhar terras. E a ideia do celibato, de você não ter que repartir a terra da igreja, vai facilitar muito para esse aumento de terras, esse acúmulo de terras acontecer. Tá? A realeza, no entanto, acabava perdendo terras. Mesmo sendo uma grande proprietária, a realeza, com a ideia de pagar taxas ou pagar serviços em forma de terras, ela acabava perdendo algumas propriedades. Então a igreja, com o tempo, vai se tornar a maior detentora de terra justamente por isso. Porque ela nunca perde terra, ela só acumula e só ganha, tá? Uma coisa importante da gente perceber é que, por exemplo, as cidades, como a gente já falou no início do vídeo, as cidades elas permanecem ativas, tá? Mesmo que até o século VIII elas estejam praticamente vazias, com uma pequena quantidade de artesãos, de comerciantes, mas as cidades ainda existem. Aquela ideia de que a cidade sumiu, não tem mais ninguém morando ali, aquela ideia é uma ideia um pouco fantasiosa, tá? A partir do finalzinho lá do século VIII, você tem já uma lenta e gradual retomada do comércio e do artesanato das cidades, tá? Uma retomada um pouco maior, beleza?
A gente sempre tende a pensar também nessa ideia do comércio. Ai, como é que o comércio aconteceu e tudo mais. O mundo europeu, ele não foi tão afetado assim pelas migrações e pelas ocupações muçulmanas, tá? Então, geralmente a gente pensa que esse mundo europeu que esse mundo europeu foi afetado, que o Mediterrâneo foi completamente fechado, que não podiam mais fazer comércio. Não é assim. A relação entre Ocidente e Oriente é uma relação que foi estabelecida durante muitos anos e principalmente patrocinada pela Marinha Bizantina, tá? Então a Marinha Bizantina, ela foi responsável por essa ideia de manter ainda o comércio ativo nesse Mediterrâneo, principalmente por evitar que os muçulmanos eles acabem dominando todo aquele espaço. Então, por muito tempo, a parte do Mediterrâneo central, ali próximo da Itália, foi mantida segura pelo Império Bizantino, tá? Então, essas relações entre Ocidente e Oriente continuavam. Obviamente, de uma forma muito menor, mas elas continuavam. Tá bom? Principalmente com o comércio ali perto da Itália. As cidades italianas vão se fortalecer muito mediante a isso, tá? Mas basicamente nesse período a gente vai ter um comércio interno que não tem uma grande lucratividade, tá? Mas a gente tem um início de especializações produtivas e as trocas entre domínios aí, entre um domínio e outro, o excedente a gente vai trocando. Isso mais a partir do século 8 até o século 10, tá? E a moeda nesse período, ela fica um pouco, vamos dizer que a gente geralmente pensa que ela some, mas ela fica um pouco rara. Justamente porque os bens que você poderia comprar são raros também. Então, como você não sabe quando você vai ter um produto para você comprar, porque você não sabe quando vai vir produto de fora ou não, você geralmente estocava moedas, então a estocagem de moedas era muito comum e também você acabava fazendo a troca de produtos. Então, você quer um produto, você troca por outro que a pessoa tem. Porque só faz sentido trocar por dinheiro se você souber o que você quer comprar depois, se você tiver acesso a isso depois. Se você não tem acesso a outro produto que você queira, o que você vai fazer com o seu dinheiro na mão? Nada. Então foi muito comum essa ideia de estocagem de dinheiro. Até porque nesse período você também tem a produção de várias moedas diferentes, então fica muito complicado o comércio, tá bom? Então esse foi mais ou menos o período de retração e estagnação econômica entre o século IV e o século X. Bom, durante a Idade Média Central, a gente já tem um novo movimento demográfico, tá? Que é um movimento de crescimento, é um crescimento muito grande. A gente vai ver mais tarde os números, tá bom? A partir do século X, a gente tem alguns fatores que vão facilitar para que esse crescimento populacional aconteça, tá? Um dos fatores principais vão ser as migrações. Essa ideia de homem medieval, homem antigo, estático, parado no campo, isso é uma ideia já muito antiga e muito já revisada pelos historiadores, tá? A gente tem os processos de migrações muito grandes. Então, por exemplo, você tem migrações por guerra, migrações por necessidades agrícolas também, tá? Dependendo do tipo de momento em que você vive um processo de migração. Tá? Então você tem alguns tipos, vamos lá. Você pode migrar para conquistar novas terras, que são os chamados arroteamentos, que vão expandir essas áreas cultiváveis, tá? Geralmente são iniciativas individuais. Você tem as migrações sazonais, que são migrações que acontecem de acordo com o tempo e o que aquela região te oferece, tá bom? E você tem também a atração das cidades. A partir do século X, as cidades vão oferecer novos atrativos, vão oferecer agora corporações de ofícios, facilidade para o artesanato, para o comércio, então tem novas atrações. As próprias cruzadas, elas vão ser um movimento de migração e vão colaborar aí muito para essa ideia de crescimento demográfico, tá? E as migrações coloniais também, que é você migrar para ocupar uma nova área, beleza? Esse momento de aumento demográfico, de migrações, tá? Tudo isso vai sendo acompanhado pela riqueza também. Quando você migra com a sua riqueza. Lembra que eu falei pra vocês que eles estão acumulando dinheiro, acumulando moedas? Então, vai tudo isso atrás. Então, quando você se movimenta, a sua riqueza se movimenta. Obviamente, se você é rico. Se você não for rico, você não vai levar só o seu corpite mesmo e mais nada, tá? Então, a gente tem um crescimento da população urbana nesse momento muito grande, um crescimento da população rural, tá? Graças às novas técnicas agrícolas que vão acontecer.
graças a novas invenções, tá? A gente tem um crescimento da população urbana muito grande. Para você ter uma noção, Milão, Florença, Veneza e Gênova chegam a ter 100 mil habitantes. Então a gente fala assim, nossa, né, as cidades estão vazias no período medieval. Mas a gente está no período medieval ainda, na Idade Média, e essas cidades têm 100 mil habitantes, tá? Mas obviamente que isso é só em alguns lugares. Como lembra que eu falei para vocês que as regiões da Itália são muito beneficiadas pelo comércio lá no Mediterrâneo? Então é justamente por isso que essas cidades são mais movimentadas. Mas são cidades importantíssimas, tá? E que vão colaborar muito para esse crescimento urbano, tá? Mas obviamente a maior parte da população está na área rural. Cerca de 80% da população está na área rural nesse momento, tá bom? As transformações, esse crescimento urbano, ele consegue se ver muito também nas transformações das próprias igrejas. Você sai de uma produção e de uma construção romântica para uma construção gótica. Você tem construções de igrejas cada vez maiores e construções de corredores dentro das igrejas para as pessoas conseguirem passar para olhar as relíquias sagradas, sem se amontoar. Era um amontoado de gente nas igrejas. Então você tem construção de igrejas enormes, como por exemplo uma grande catedral em Bugres também, onde é hoje a Bélgica, tá? Você tem, acho que é a Bélgica. Você tem vários lugares, eu esqueci o lugar que eu fui. Você tem vários lugares em que as igrejas são construídas, novas igrejas são construídas e são reformadas para segurar mais fiéis, tá? Porque a quantidade de população aumenta e a quantidade de católicos e fiéis também aumentam. Até porque, né, a religião católica é a religião oficial desse mundo, tá? Para vocês verem aqui um número, assim, né, em números, né, o crescimento populacional em números. Do século 7 ao século 8, você tem 10% de crescimento populacional só. Aí você vai falar, beleza, 10%, tá tudo bem. No século 11, você já tem 17% de crescimento populacional. No século 13, você tem 43% de crescimento populacional anual. Então é um crescimento populacional muito grande para você estar falando de uma sociedade antiga ainda. Aí você vai tendo que acompanhar o porquê que esse crescimento populacional acontece. A partir do século 10, algumas mudanças vão acontecer que vão propiciar esse aumento demográfico, que são a mudança de clima. Você tem um clima agora quente e seco. Você tem o recuo daquelas epidemias, varíola, peste, tá? Você tem todas essas epidemias um pouco mais esvaziadas, tá bom? Que elas atingem principalmente o litoral, essas epidemias, mas elas têm um certo recuo. Não é que pare de acontecer, mas dá uma certa recuada. Você tem a melhora de técnicas agrícolas com o sistema trienal, que é a ideia de dividir, né, a terra em 3 partes cultiváveis, e aí dependendo do ano você cultiva uma parte, e aí você passa a cultivar leguminosa. As leguminosas são ótimas para mulheres principalmente, porque elas trazem mais nutrientes, principalmente o ferro, para o corpo feminino que precisa desse nutriente para viver, tá? As guerras também entram em redução e você tem uma maior fertilidade dessas terras ocupadas, graças às migrações. Então você migra para terras mais férteis, tá bom? Então esse movimento vai fazer com que a gente tenha um aumento dessa população. E isso do século X até o século XIII. Do século XIV em diante, a gente vai ter uma nova movimentação, tá? É um novo probleminha que vai acontecer, que é o momento da Baixa Idade Média. Nesse momento da Baixa Idade Média, você tem essas migrações, como a gente já tinha expandido esse mundo cristão ocidental de forma muito grande, você tem uma certa restrição agora para onde você vai se expandir. Então você começa a se expandir para regiões menos férteis. Então a fertilidade da terra cai nessas regiões que você vai ocupar. Nas regiões que você ocupava anteriormente, o sistema trienal, quando não é respeitado, ele passa a ser um pouco falível, então ele vai falir em algumas vezes, vai falhar, na verdade, vai falhar algumas vezes, e essa terra não vai ser mais uma terra tão fértil assim, tá? Além do problema da infertilidade, que vai baixar a produtividade, baixa a produtividade, gera o que? Uma população muito grande? Fome. Se você tem uma população grande demais e uma baixa produtividade das terras,
você gera uma escassez muito grande de alimentos. Além disso tudo, aí você vai pensar, caraca, desgraça, pouca é bobagem, mas é. Além disso tudo, com a constante exploração natural, com a constante abertura de novas terras, destruição de florestas, são destruídas uma quantidade enorme de florestas naturais na Europa nesse momento. Essa destruição vai acabar modificando aquele clima seco que acabou ajudando, aquele clima quente e seco que ajudou no crescimento populacional e nas plantações. Então, esse clima vai mudar, graças ao grande desmatamento. Para a gente perceber que desde lá da Europa medieval, a gente já está passando por modificações climáticas, principalmente pelo desmatamento, tá? Então, essa abertura de novas terras vai causar um grande problema, tá? Além da mudança de tempo, ele vai causar um problema pontual, que são as chamadas chuvas torrenciais. Essas chuvas acontecem em 1315 e em 1317. Essas chuvas elas vão ser extremamente fortes e elas vão prejudicar a produção, principalmente de trigo, de uma forma muito grande, em que o trigo chega a aumentar em até 320%. Um aumento de 320% em cima do preço do trigo faz com que a população não consiga ter acesso a esse produto, que é o principal produto que você tem nesse momento. Então a fome gerada pelos desgastes naturais, pelas terras cultivadas inférteis e por esse grande crescimento populacional, acaba levando a um problema muito grave. Além disso, aquelas doenças que eu falei para vocês que regrediram, voltam com tudo na Baixa Idade Média. E essa volta ela pode ser explicada também por a questão do aumento demográfico, né? Porque agora você tem maior circulação de comerciantes, então se tem alguém doente aqui, circula para lá, a doença vai com a pessoa. Além disso, o crescimento populacional e a própria baixa da imunidade da população. Porque se você come menos, está mal alimentado, você está mais sujeito a doenças, tá? Então você tem uma letalidade muito alta dessas doenças nesse período. O período estudado que eu estou dizendo aqui para vocês é exatamente de 1348 até 1350. Nesse período, a peste bubônica, que é aquela transmitida pela pulga do rato, o rato tem uma pulguinha lá que vai lá e pá, em você. Essa pulguinha, ela te passa peste bubônica, não é o rato, tá? A galera geralmente achando que é o rato, não é o rato, é a pulguinha do rato. Ela te passa essa doença com uma letalidade que chegava a até 80%. E a peste pneumônica, que é transmitida pelo ar, pelas gotículas, né, pela saliva e tudo mais, ela tinha uma letalidade de 100%, tá? Nesse momento você tem uma morte de 30% da população europeia, tá? É uma morte muito intensa que vai acontecer de forma... aí depende da região, da umidade do ar, tudo isso vai implicar, né? A ideia da biologia aqui não está muito forte comigo, mas tudo isso ajuda. A umidade do ar ajuda a propagar doenças pneumológicas, socorro. Então você tem todas essas, enfim, ocorrências aí acontecendo, tá? Então, esse período da Baixa Idade Média, vamos dizer aí que deu umas tretinhas básicas. Além disso, tá? Além dessa propagação da peste e de toda a fome causada, baixa produtividade, a galera começou a fazer o quê? Entrar em guerra. Já não bastasse o mundo estar acabando, você entra em guerra. Então, as guerras entre reinos, as guerras entre cidades, elas vão acontecer de forma muito intensa agora. E os caras vão utilizar uma técnica de guerra muito engraçada, que é a chamada guerra bacteriológica. O que é isso? Você, por exemplo, quando você está no mundo medieval, você tem uma muralha cercando, né, a sua cidade principal. Então, se você entrou em guerra, você está numa situação mais vulnerável, você entra na cidade, fecha a muralha, seu inimigo, teoricamente, não vai entrar, né? Até você precisar sair. Aí, o que seu inimigo faz? Ele pega... Por exemplo, geralmente, nesse exército, alguém acabava pegando a peste, e aí o que eles faziam? Eles pegavam o cadáver da pessoa que estava com a peste e jogavam por cima da muralha, pra galera lá pegar. Então, quando a galera via aquele corpo todo cheio de peste, enlouquecia. A maioria pegava, morria, e a outra parte saía correndo pelos portões das cidades. E aí o exército conseguia... lutar. Mas enfim, se pensar, esse exército também já pegou a peste. Então, é uma loucura só. Então sobrevive quem tiver com sorte aí, porque tem nem muito o que dizer, tá?
Nesse período você tem uma obra artística muito interessante, que é do Giovanni Boccaccio, que é chamada de Decameron. Essa obra, ela vai retratar justamente personagens que foram viver afastados da cidade durante a peste. E, geralmente quando a gente fala da peste ou de doenças, que são doenças que a gente não pode controlar, a gente fala que é uma doença que atinge a todos. Então, por exemplo, a gente tem aquela imagem clássica, né, da dança macabra, né, em que a morte atinge tanto o bispo, quanto o nobre, quanto o camponês. Como se fosse uma doença democrática, né, ela vai atingir todo mundo. Só que não é bem assim. A peste naquela época, é óbvio, ela atinge bispo, camponês, ela atinge o papa, o que for. Quem tiver na frente, ela vai pegar, né, ela vai matar. Mas é óbvio que se você pudesse trancar no seu bom castelo, a probabilidade de você se contaminar é menor do que uma pessoa que não tem casa, ou que fica circulando, ou que tem que viver da circulação. Então tudo isso vai influenciar para que, obviamente, essa peste circule muito mais entre os grupos de baixa rentabilidade. Por isso que essa obra do Giovanni Boccaccio ela é importante, porque ela mostra alguns privilégios que você vive. Para você sair da cidade e morar afastado, você precisa ter no mínimo alguma reserva. Então, para esses dois amores e amantes saírem e irem morar longe dessa peste, eles precisavam ter algum dinheiro. Então, isso mostra que essas doenças elas não são tão democráticas assim, tá bom? Então, durante o século XI até o século XIII, a gente tem um momento econômico diferente. É um momento de crescimento econômico, tá? A gente tem o sistema demográfico crescendo, o crescimento da população, melhora nas técnicas agrícolas. Então, agora você também tem um crescimento econômico muito interessante. E o mais interessante desse momento é a passagem da agricultura dominial para a agricultura senhorial, tá? A partir do crescimento demográfico e da redução dos mansos também, tá bom? Então você tem uma redução dos mansos, uma redução na reserva senhorial e um crescimento demográfico que leva a essas mudanças. Você tem dois tipos de tenências que são criadas nesse momento agora, tá? Um tipo em que o camponês e o servo trabalha em troca do uso da terra, tá? Então, em troca do uso da terra, o camponês deveria uma renda fixa ao seu senhor, que é chamada de censo. Ela deveria ser paga em dinheiro, tá? Ou então, uma outra forma em que a renda era proporcional ao resultado da colheita. Então, se o cara tivesse uma colheita muito boa, a renda que o senhor recebia era uma renda muito boa também. Essa renda variava, essa taxa variava entre 10% e 33%, tá? Mas esse tipo de relação era mais recorrente nos senhorios laicos, tá bom? Isso era muito importante, tá? Então, os rendimentos agora, eles não são rendimentos em que vão se basear apenas no produto agrícola, mas também nessas taxas senhoriais, tá bom? Porque o serviço e a prestação de serviço, ela é uma coisa muito importante nesse regime dominial e nesse regime também senhorial, tá? A prestação de serviço, a ideia de você se reportar ao seu senhor, isso tudo era muito importante. Mas agora as taxas e o enriquecimento vem não só da exploração da terra, mas também dessas taxas de concessão da terra, tá? A gente entra num período de nova ordem social, que é o chamado feudalismo, em que com novas relações de vassalagem, ou seja, de dependência, né, de relação entre um e outro, entre cessão de um e outro, você cede novas terras em forma de feudo. O que é o feudo? Feudo é a terra? Não, o feudo não é a terra. O feudo é a cessão daquela terra, ele é a cessão de um direito, tá? Então, o senhorio é a terra e você pode ceder o seu senhorio para outra pessoa, tá? Ao ceder esse senhorio para outro, seja ele um camponês ou seja ele algum outro nobre para qual você vai ceder essa terra, você estabelece uma relação feudal, tá? Você cede. Então, o senhorio é como se fosse a base econômica, né, de onde o senhor tira a sua renda econômica, e o feudo é a base jurídica, tá? O feudo é a cessão de terras, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Porque reforça a ideia das obrigações senhoriais, das obrigações camponesas, da entrega de produtos, tá? Do trabalho na terra senhorial, tudo isso é reforçado nesse momento. Isso ainda no início lá
do século XI e XII, tá? A partir do século XII, você tem algumas relações de trabalho que já se modificam. Você tem, obviamente, né, a principal força de trabalho nesse momento é a relação servil, tá? Então é o servo, que é o principal tipo de trabalho, mas você também tem uma mão de obra assalariada nesse momento, que aparece principalmente a partir do século XII, ainda na área rural. A partir do século XII e dessas modificações de trabalho, com essa relação de trabalho assalariado e tudo mais, essas relações de obrigação elas vão começar a se enfraquecer, tá? Elas vão se enfraquecendo aos pouquinhos. Não é um enfraquecimento total, mas elas vão começar a se enfraquecer. No próprio senhorio, você tem algumas vantagens econômicas muito importantes para os próprios senhores, que são as banalidades, tá? As banalidades são taxas cobradas por serviços feitos nas terras dos senhores. Então, nesse momento, os senhores, eles apareciam, em primeiro lugar, como dispensadores da fecundidade, o que legitimava suas exigências e fazia convergir para a sua casa todo um sistema de oferendas ritualizadas. Então, a ideia de prestação de serviço não era só uma obrigação, era como se o senhor fosse o dono da fertilidade da terra e que você precisasse e devesse servir a esse senhor, tá? Ao mesmo tempo em que essa relação é enfraquecida, essa relação ela começa a se transformar e a ter uma nova base, beleza? Nesse mesmo momento, você tem o revigoramento do comércio, porque você tem um crescimento populacional muito grande, uma população rural enorme que não consegue mais se manter nessa relação apenas e que passa a ir para as cidades. Você tem um excedente agrícola e uma população rural que passa a migrar para essas cidades que estão se revigorando desde o século X, tá? Então, uma pequena parte da população, tá? Não é, ai meu Deus, metade da população tá fazendo comércio, não é assim. Uma pequena parte da população se envolvia com o comércio de produtos internos, que era aquele comércio de troca de mercadorias, né? De uma região, de um senhorio para o outro. Era um comércio que não era tão lucrativo assim, e o comércio mais lucrativo era o comércio exterior, né, em que você tinha que navegar, em que você tinha que ir pelo Mediterrâneo buscar novas rotas. Esse comércio, ele era muito lucrativo mesmo, tá? Você tem duas ligas principais que fazem esse comércio, que é a Liga do Comércio Mediterrâneo e a Liga também do Comércio Nórdico. Essas duas ligas, elas vão ser importantíssimas para fortalecer essa relação de comércio e para sustentar as cidades, tá? As cidades vão ser extremamente mais dinâmicas a partir desses comércios, tá bom? Essas duas rotas comerciais, elas vão circular por toda a Europa. Só que elas vão se encontrar durante 6 encontros anuais. São 6 encontros anuais, são as feiras. Essas feiras são feitas em Champagne, no centro-norte francês, em que vai reunir essa liga, né, dos italianos e dos nórdicos também, em que nesse momento a gente vai ter uma grande quantidade de produtos sendo comercializados. A partir desse momento, desse desenvolvimento urbano e desses produtos, você vai pensar, pô, mas como é que o cara vai... Se antigamente a gente não tinha moeda, a moeda era rara porque os produtos eram raros, agora que você tem uma grande quantidade de produtos, você precisa de uma grande quantidade de moedas também. Mas o que fazer se as moedas estão cada uma em seu valor, cada moeda representa um estado diferente? Como que a gente faz com isso? Começa a surgir um novo grupo de comerciantes que são chamados banqueiros. Esses banqueiros, eles literalmente estabelecem bancas no meio dessas grandes feiras e eles fazem a troca das moedas, tá? Então eles vão trocar a moeda pelo valor que vai ser utilizado nessas feiras. Então, você chega lá com a sua moeda diferente, ele vai te dar uma moeda corrente na feira e aí você consegue trocar por produtos, tá bom? Então isso é muito interessante, como esse comércio vai começar a estabelecer a ideia do comércio bancário também, tá? Nessa cidade agora, super comercial, né, e com um comércio ativo, você tem o desenvolvimento de outros setores, tá? Principalmente setores de construção e têxtil. Têxtil para tecidos, né? E o setor de construção, né? Você vai perguntar, caraca, tem uma casa de construção no meio de uma cidade medieval? É justamente para a construção de igrejas. Quanto maior o número de pessoas, maior o número de igrejas que são construídas e você começa uma construção
uma em cima da outra, para mostrar que uma igreja é melhor, uma igreja mais bonita, para se adaptar. E você começa a construção de muralhas, de grandes castelos, você começa um período de grandes construções nesse momento, tá? O que vai favorecer muito o comércio. Nesse momento também, as corporações de ofício vão aparecer e vão se fortalecer. Essas corporações de ofício são organizadas na cidade e elas vão começar uma ideia de associação que tem uma questãozinha aí religiosa e que também se associam para proteger a ideia do preço. Então é uma ideia protecionista, né, de proteger contra a concorrência, e também uma associação religiosa, tá? É muito importante você entender esse crescimento das cidades para a gente conseguir compreender principalmente algumas ideias da própria filosofia cristã da época. A partir do século XII, você tem uma construção de uma escolástica cristã, de uma filosofia cristã, com São Tomás de Aquino muito importante. Então, você tem a ideia de que você precisa ter um equilíbrio e uma distribuição dessa renda, tá? Eu não tô falando aqui de doação para pobre, eu não tô falando disso não. O que eu tô dizendo para você é que o São Tomás de Aquino, ele acreditava que a propriedade privada, ela fazia com que o homem chegasse ao auge da vida. Então, ter propriedade privada, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio trabalho, fazia com que o homem chegasse ao melhor que ele poderia ter na vida. Quando o homem chega ao seu melhor, ele se aproxima de Deus. E isso é importante. Então, a propriedade privada, ela é útil. Ela é uma criação divina de utilidade. Só que essa propriedade privada, ela não pode ser utilizada para gerar grandes lucros, porque deve haver o quê? Um equilíbrio, tá? Essa propriedade deve ser distribuída e equilibrada. Então, a ideia da igreja para a população era a ideia de São Tomás de Aquino, dessa filosofia cristã, era de uma riqueza distribuída e equilibrada. Esse equilíbrio está baseado em quê? Está baseado principalmente em uma riqueza e enriquecimento de forma justa. Dessa ideia de distribuição e de equilíbrio, é que vem a condenação da usura, ou seja, a condenação do lucro pela Igreja Católica. Então, você, comerciante, não pode lucrar muito em cima da sua mercadoria. Se você construir um lucro muito grande, você vai estar atentando contra Deus. Por quê? Atenção a isso, que isso é muito louco. A partir desse momento, desse equilíbrio e tudo mais, dessa forma justa, o São Tomás de Aquino vai dizer que quando você empresta, por exemplo, quando você empresta dinheiro, ou quando você é um bancário e você empresta um dinheiro para a pessoa te devolver depois de um tempinho, ou quando você põe um preço muito alto no seu produto, você está justamente botando dinheiro e valor no tempo. E o tempo é divino, o tempo é sagrado, o tempo é de Deus. Você não pode vender o que é de Deus. É como se você estivesse tentando vender o próprio Deus. Por isso que a Igreja Católica condena a ideia do lucro e da usura, tá? Porque você não pode vender tempo. Então isso é muito importante para esse momento, e isso vai gerar mais tarde conflitos intensos entre essa nova classe de comerciantes, que lá na frente vai ser a burguesia, e a própria Igreja Católica, tá bom? No finalzinho da Idade Média, a gente tem lá uma grande depressão econômica na Baixa Idade Média, uma crise econômica absurda, que vai vir acompanhada das pestes, do aumento das doenças, uma ideia de guerras, retração demográfica. Tudo isso vai vir e vai atingir a economia em cheio. Então você tem uma economia que já vai sofrer por isso, e principalmente também porque você tem uma falta de reinvestimento no próprio setor industrial. Além dessa falta de reinvestimento, você tem também uma redução na própria demanda, porque se a população não está com uma boa condição financeira, você tem uma redução na demanda, tá? Além disso, você tem o envolvimento na Guerra dos 100 Anos nesse período, que é uma guerra extremamente longa, em que vai causar graves problemas sociais e econômicos, principalmente para a França e Inglaterra. E também você tem uma desvalorização da moeda muito grande, tá? Então, todos esses problemas econômicos vão acabar gerando uma grave crise e vão agravar a crise da Idade Média que vai vir. Aí você pensa, é só isso, Ana? Não. Você ainda tem as estruturas políticas
e as estruturas eclesiásticas da igreja para colaborar ainda com todo esse contexto da Idade Média. Tá bom?